Olá pessoal, muita gente tem dúvida ainda como é que é o processo de compilação do MSX Byte ROM. Então eu decidi recapitular esse processo, mostrar novamente como é que com um pouco mais de detalhes, e no final dar uma mostrada também, uma amostragem de como é que é o formato do arquivo ROM final gerado, o que é que tem lá dentro do arquivo ROM, não é? Para poder tirar essa dúvida de quem tem essa curiosidade. É, Para começar, eu quero mostrar, fazer uma visão geral, como é que é a arquitetura do compilador. Isso que esse slide já mostrei antes. Eu vou dar só uma recapitulada rapidamente. Então ele pega basicamente o código-fonte que você escreveu num editor de texto qualquer, como um bloco de notas, o seu código em BASIC, e através de uma linha de comando você chama o MSX ROM com o parâmetro "-c", ele lê e com o nome do arquivo BASIC que você criou, e ele pega aquele arquivo BASIC em texto, em formato texto, e começa a analisar, e a primeira análise que ele faz é o que é chamado de lexer, que ele faz a análise léxica do seu fonte. O que esse cara faz? Ele quebra seu código-fonte em vários pedaços, que ele chama de lexems. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele passa o resultado desse cálculo que é feito pelo lexer, dessa análise, ele passa para uma outra parte do compilador chamado parser, que ele faz uma análise sintática, que ele cria uma árvore sintática, depois faz uma análise semântica, que ele cria uma tabela de símbolos, e por fim ele passa esse resultado para o assembler, que é a parte do compilador em si, que lê aquela tabela de símbolos mais a árvore sintática e começa a escrever o código binário dentro da ROM. Um compilador, a melhor definição que eu escutei ao longo desses anos é que o compilador é como se fosse um programador bêbado, que pega, de um lado, uma linguagem, ele lê uma linguagem, digamos que seja o português, e vai traduzir essa linguagem para uma outra linguagem, digamos para o inglês. E aí, nessa tradução, ele faz da melhor forma possível, de forma meio bêbada, de forma meio fazendo voltas, dando voltas às vezes necessárias, mas chegando a uma tradução que seja possível de ser entendida, que seja inteligível. E nesse caso, as duas linguagens seria a linguagem BASIC sendo transcrita para a linguagem assembly, para a linguagem binária, a linguagem de máquina. Então, o compilador é como se fosse um programador bêbado, que faz uma tradução de uma linguagem para outra. Isso aqui é uma visão geral. Todo o código do MSX Padron que faz esse processo, todo foi escrito do zero, todo o código-fonte do zero, só com base em teorias que se encontram em livros de compiladores, sobre compiladores, mas é todo feito, escrito em C, escrito do zero, essa codificação inteira. No final, quando ele começa a gerar a parte binária, 80%, quase 90% do código também é todo original de binário, escrito do zero também. Uma parte lá, digamos, um 10 a 15%, seria inspirado em códigos da própria BIOS, códigos do próprio interpretador do BASIC e códigos do XBasic que houve serviu de inspiração para essa ferramenta. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Bem, aqui é a visão geral. Então, sabendo que eu tenho um código-fonte em BASIC na mão, o primeiro passo que eu falei é o lexer. O que o lexer faz? Ele pega o seu código-fonte escrito lá em texto claro, no bloco de notas, por exemplo, ele abre aquele arquivo e lê linha por linha e quebra ele em lexems, que são esses pequenos átomos do seu programa, pequenas componentes, itens do seu programa. E aí, para cada átomo, para cada lexem desse aqui, ele dá um significado, ele classifica, ele bota um rótulo. Então, digamos que aqui, na prática, ele faz exatamente isso que eu estou descrevendo aqui, ele lê esse código-fonte e quebra dessa forma, exatamente dessa forma que você está vendo aqui na tela. Ele identifica que na primeira linha que tem uma literal, uma constante numérica. Aqui ele diz até que tipo de número é esse, se ele é inteiro, se ele é ponto flutuante. Nesse ponto aqui, nesse slide, para simplificar, eu não estou descrevendo isso, então esses slides são também são em alto nível, não estão bem simplificados. Sempre tem alguma coisinha mais detalhada que eu não estou expondo para não ficar muito técnico. Mas ele identifica que o primeiro item que tem no seu programa é uma literal numérica e o segundo item é uma keyword.
um comando do BASIC. E aí ele vai seguindo, ele vai fazendo isso. Na segunda linha ele tem uma literal numérica, depois tem um identificador, não é? Um identificador string. Aqui tá, na terceira linha ele está mostrando isso, mas aqui ele faz a mesma coisa. Depois em seguida ele tem um operador, aí ele tem uma literal, uma constante string, né? Depois um outro operador, outra constante, depois outra literal numérica, depois outra keyword, depois outro identificador que é nada mais é do que uma variável, né? Um identificador em string, poderia ser uma variável inteira, ele também identifica isso. E aí por fim ele faz isso para todos os lexemes, todos os átomos que tem nesse programa. E é isso que basicamente que o Lexer faz. Quando ele termina esse processo, ele passa essa informação para o próximo passo do programa. Esse próximo passo é o parser. No parser, ele pega esses átomos, esses lexemes, e aí ele organiza eles numa árvore sintática. Durante a organização dessa árvore, se houver alguma coisa que está fora de ordem, se está errada, ele dá lá o syntax error, o famoso syntax error de quem programa há muito tempo sempre já viu essa mensagem, quer dizer, o erro de sintaxe. Nesse momento aqui ele analisa se a estrutura que está organizada, essa linha, esses lexemes, está numa estrutura que esteja correta para a linguagem. E aí, se tiver, ele organiza isso numa árvore. Aqui tem uma árvore muito simplificada também. Num programa maior vai estar muito mais complexa, né? Mas é basicamente isso aqui. Ele faz, no começo do programa ele vê que tem um CLS, depois ele vê que tem que fazer uma adição, aí na verdade que é uma concatenização, né? Do hello com o word. Depois ele tem um igual, uma atribuição que vai atribuir na variável a $. Depois ele tem um outro comando print, e aí vai ter os seus parâmetros do comando print, que no caso aqui é o $, né? Aqui eu não descrevi. E depois tem um bip. E aí por fim termina o programa. Essa estrutura ele cria em memória. É mais ou menos exatamente, muito próximo do que está aqui sendo demonstrado. É um pouco mais complexo, tem muito mais links aí na história, mas basicamente essa estrutura que aparece para esse programa na memória, é assim que ele enxerga esse programa, né, ao final dessa fase do parser. Bem, uma vez que eu tenho essa árvore, ele também tem uma tabela de símbolos, que são quais são as constantes, quais são as variáveis, comandos data. Isso aí eu também não estou descrevendo aqui, mas ele tem também uma tabela de símbolos dizendo o que cada um significa, né? Como também cada um desses lexemes, o que ele significa. O passo seguinte, quando ele tem essa árvore, é o próprio assembler, o próprio compiler, que ele vai compilar realmente o programa. Então ele percorre essa árvore na memória, e para cada item dessa memória ele escreve um código em assembly em binário. Então, para o primeiro ponto aqui, para o primeiro lexeme que ele encontra da árvore, que é um CLS, ele sabe que quando ele encontra esse cara, ele tem que escrever lá um call CLS, que é o endereço lá que tem do clear screen. E aí, embora está aqui escrito em textual, em assembly, em textual, mas o que ele escreve lá na ROM é o binário mesmo, são os códigos binários, são os bytes referentes a esse call. Então ele escreve lá, por fim, lá na ROM, esse binário. No segundo item aqui ele viu que tem que concatenar duas strings. Então ele carrega primeiro o endereço da primeira constante no registrador da memória, depois o segundo é constante, depois faz um call na função que faz o concatenate. E aí, na terceira linha que ele viu em seguida que tem que atribuir isso a uma variável, então ele bota na memória qual é o identificador e faz o assign, faz a atribuição. Depois ele vê que tem que fazer um print, depois ele vê que tem que fazer um bip. É mais ou menos assim, não é exatamente assim, os comandos realmente em assembly que ele escreve lá são ligeiramente diferentes, né, com endereços, muito mais... É a coisa muito mais bit byte, mas é basicamente isso que ele faz. Ele lê cada parte e traduz diretamente para um código assembly em bytes, em byte a byte mesmo. Aí ele calcula os endereços, endereçamento de memória, para os gotus, para o cusub. É um pouco bem mais complexo do que eu estou descrevendo, obviamente. Mas ele faz também qual é o endereço que ele colocou essa literal na memória, qual é o endereço que ele colocou essa variável, então na RAM. Então, na literal ele coloca na ROM do que ele está criando, e as variáveis de memória ele coloca na RAM. Então ele gerencia isso tudo. Bem, quando você tem o código compilado, então por fim você tem a própria ROM, né? Sua ROM, seu arquivo em ROM que você pode carregar no emulador, pode carregar no seu equipamento. Esse arquivo ROM, a forma que ele se relaciona com toda a parte aqui
do equipamento está demonstrada nessa figura. Ele, ele tem aqui na parte central dessa figura, tem o seu próprio ROM, que ele criou aqui no caso 32 KB, né, que foi compilada. Dentro dela você tem, ele se divide na metade dela são códigos de suporte e metade é o código de usuário com seus dados também de usuário do seu programa Basic. Então, o seu programa Basic vai estar basicamente nesses 16K das 32K da ROM criada, sendo que 16K são códigos de suporte. Isso é muito, se assemelha muito, é uma das partes que foram inspiradas no XBasic, né, no Basic CAN. Então, a parte de suporte conversa com a BIOS, que também está na ROM, né, do seu equipamento. E é por isso que para você rodar esse programa ele precisa ter uma BIOS lá, né, no emulador, compatível, uma BIOS que seja do MSX. Então, porque essa parte de suporte ela conversa com essa BIOS, por exemplo, quando você faz um CLS, em algum momento ele vai chamar uma rotina da BIOS para apagar a tela. Né? O seu programa chama o CLS, que chama uma rotina do código de suporte, que traduz para a BIOS a chamada da BIOS. Então tem essa camada. Ele também, essa parte de suporte, conversa com a ROM Basic, por exemplo, comandos como draw, como o paint, como o play. Não existe esses comandos, embora eu tenha vontade no futuro de fazer os próprios, reescrevê-los na mão, mas ele não utiliza, não tem aqui dentro da parte de suporte um suporte direto para esses comandos. O que faz é que quando você dá um play aqui de uma string, um play para tocar uma música no seu código Basic, ele chama uma rotina de suporte que traduz aqui, que prepara os parâmetros e passa esses parâmetros diretamente para a área de memória, o trecho de programa da ROM Basic que faz o play funcionar. Ele funciona um pouco mais rápido do que o interpretador, porque o interpretador Basic teria que interpretar o comando e depois passar para essa área de memória, a parte lá em assembly dele que roda o play, ou que roda o draw, ou que faz o paint. Aqui, no caso, como já foi compilado, ele já passa diretamente esses parâmetros para as áreas de memórias que são necessárias para poder rodar o play, para rodar o draw, para rodar o paint. Então é um pouco mais rápido, é ligeiramente mais rápido. Embora o próprio play em si, o próprio draw em si e o próprio paint em si é na mesma velocidade que seria do interpretador. A chamada a ele é que é mais rápido. Para chamar esses caras, pelo código compilado, vai bem mais rápido essa chamada. Então você tem um pequeno ganho aí que eu poderia chutar aqui uns 10% de ganho para essa chamada em si, desses comandos mais complexos do interpretador Basic, que exigem a ROM Basic no seu equipamento. Então isso aqui é um ponto importante, o seu emulador tem que ter uma ROM Basic, porque essa área de suporte exige essa ROM Basic compatível. Existe uma variação grande de ROM Basic e uma variação grande de BIOS que tem aí nos equipamentos, para MSX1, para MSX2, tem o Basic 3.0, existe uma série de variações que esse código de suporte ele identifica e chama corretamente. Por exemplo, a posição de memória da ROM Basic que está o Paint no MSX1 não é o mesmo que está o MSX2. E mesmo no MSX2 existem algumas variações de posição. Então, às vezes está numa ROM estendida. Isso tudo, esse código de suporte, ele percebe e chama corretamente no momento da chamada. É por isso que esse código de suporte é tão grande, né? Ele ocupa metade da ROM, porque tem muita coisa para identificar que tipo de equipamento, para aumentar a compatibilidade do seu programa com o seu equipamento. É por falta dessa atenção que você vê muitos joguinhos aí por aí no mercado, que às vezes roda num equipamento, mas não roda no outro, então dá algumas incompatibilidades, porque ele não tenta identificar essas variações. Eu não estou dizendo que isso aqui esteja perfeito, que ele vai rodar em qualquer máquina, mas na grande maioria que a gente vem testando, tem rodado, tem conseguido rodar, e aqueles que a gente encontra que dá alguma incompatibilidade, a gente corrige e faz esse código de suporte, dar suporte a essa nova máquina. Então, basicamente é essa relação que tem com a ROM Basic e com a ROM BIOS da sua máquina. O seu código de usuário, ele basicamente usa os 16K mais altos da RAM, né, para poder colocar as variáveis de memória e tudo mais do seu programa. Mas ele também ele usa mais 16K adicionais. Caso a sua máquina tenha mais 16K adicionais, ele usa para algumas funções estendidas que o MSX Battle ROM permite.
né, como rodar músicas PT3. Quando você roda uma música PT3, ele vai rodar usando essa 16K adicional. Eu pretendo no futuro fazer com que ele utilize o máximo de memória que tiver na máquina disponível, né? Se tiver 64K, ele vai estar usando a 64K, mas por enquanto isso é muito complexo de fazer. Ele está usando só a 16K padrão, que normalmente o interpretador Basic usa também, e ele usa 16K a mais quando ele encontra que pode usar 16K a mais. Essa posição dessa memória 16K a mais depende da sua máquina. Uma máquina que só tem 32K, ele vai usar isso aqui na segunda página, que fica na terceira página, né? Existe a página 0, a página 1, a página 2, a página 3. Então essa memória está na página 3 da RAM, que ele normalmente vai usar ou da página 0 ou da página 2 da RAM, de acordo com a máquina que você está usando. Essa interrelação do seu programa que está aqui com a memória da sua máquina. Isso aqui é a situação atual, né? No futuro eu vou modificar para conseguir usar mais memória, mas por enquanto é assim que está. Dentro desse código de suporte, você tem o código de inicialização, basicamente, não é só isso, mas tem um pouco mais do que isso que está descrito aqui, mas você tem também a biblioteca de suporte de matemática, quando você faz seno, cosseno, ele usa isso aqui, ele não usa da HomeBasic, ele usa uma própria, né? O código de suporte gráfico, algumas funções gráficas ele não chama do interpretador do Basic, ele faz o próprio. Quando você faz um put sprite, ele usa o próprio. Quando você faz um, um P7, ele usa um próprio. Obviamente, esses aí acabam usando alguma coisa da BIOS, né? Quando você usa online também, ele usa uma variação de próprio com o interpretador. No caso do Line, ele faz uma mistura. É, mas existe um código de suporte gráfico aqui que algumas coisas ele faz sozinho, algumas coisas ele modifica os parâmetros e manda o parâmetro correto direto para o interpretador Basic fazer. E aí tem os comandos estendidos também, que estão aqui. Né? E tem essa parte de inicialização, tem a parte de identificar que tipo de máquina você está usando, quantidade de memória, tudo isso, que é bastante complexo, é bem grande. Na parte da ROM aqui, que está o seu código de usuário, esse 16K aqui mais acima, ele vai estar os recursos, se você usou um arquivo de PT3, se você entrou com esse PT3 no seu código, ele vai compactar isso e vai guardar isso nessa parte aqui de cima, dentro desse 16K. Vai estar o seu próprio código compilado, como foi descrito anteriormente. Vai estar a lista dos valores de constantes, de literais, vai estar lá. Toda vez que usar um string lá literal, vai estar lá. Dentro basicamente no final dessa parte aqui do 16 KB, os seus valores do comando data, toda vez que você botou data lá, ele vai fazer uma lista de strings também no final aqui da, do seu código. Todo data, toda a lista de data ele grava como strings aqui. Eu pretendo mais na frente fazer um comando bdata, que é binary data, para você poder ter, ao invés de strings, ter números inteiros, porque assim você consegue ocupar menos espaço. Né? Se você tiver uma lista de valores numéricos que são para os seus bitmaps ou para os seus sprites, ou então para posições de tela, né, que são valores inteiros, ele vai gravar isso aqui com o bdata e o bread. Eu pretendo que ele consiga ler isso direto como números inteiros de forma mais rápida e ocupando menos espaço. Hoje ele lê como strings, ele grava como strings e quando você faz um read, se você faz um read para uma variável string, ele já lê direto para essa variável string. Se você faz para uma variável inteira, ele já vai fazer para você o cast de string para o valor inteiro. Então, quando você faz um read, você não precisa fazer um vol depois, fazer um read primeiro para uma variável string e um vol depois. Você pode fazer um read direto, que ele já vai fazer para você o cast correto pode fazer um read direto para uma variável inteira, que ele já vai fazer o cast para você direto. Isso ele já faz. Bem, aí ele vai ter também quando você usa um payload de screens, ele vai gravar a sua screen também compactada aqui dentro desse espaço de 6 KB, que é um espaço grande para quando você só tem código basic padrão, mas se você usa recursos, usa datas, usa payload, ele acaba sendo um pouco restrito. É por isso que eu estou avançando para o Mega ROM, né, para o formato Mega ROM, que ele é muito parecido com essa estrutura aqui, mas ele aumenta a quantidade de segmentos de user codes. É como se tivesse vários user codes aqui, o user code 0, 1, 2, 3, fosse crescendo aqui, encadeando. Né? Mas isso ainda não está completo ainda, muita coisa funciona, mas muita coisa ainda não funciona, então não vou entrar em detalhes nesse momento. Bem, pessoal, isso aqui é o que eu tenho para mostrar para vocês basicamente da estrutura, para vocês terem uma ideia, uma visão
para alguém que é leigo conseguir minimamente entender a complexidade que é um compilador, que é montar um arquivo ROM desse que seja compatível com a variedade de máquinas que tem aí no mercado de MSX. E, assim, vai ter um vídeo aí em breve que vai mostrar a lista de compatibilidade com mais detalhes para vocês. Vai ter um vídeo, aguardem, vai ter esse vídeo aí que vai ter mostrando que máquina é compatível, que não é, que tipo de máquina. Isso vai ter para vocês em breve, está quase pronto esse vídeo. Mas por enquanto é o que eu tenho para mostrar para vocês. E eu peço para vocês que gostaram desse vídeo, que gostaram desse projeto, que tenham interesse da continuidade desse projeto, que deem suporte a ele. Né? E nós temos uma página no Catarse que que você consegue dar o seu suporte, né? Desde um valor mínimo mensal até um valor um pouco maior, se você quer dar um suporte maior, se deseja ter uma participação maior no projeto. Então, lá está tudo autoexplicativo, aqui é o endereço. Quem tiver interesse de dar suporte a esse projeto, que é um projeto open source de um compilador para BASIC, para MSX, tivesse interesse, busque informações nessa página e nos ajude. A gente agradece se essa ajuda será usada em equipamentos, em, é, em documentações, em livros, tudo relacionado a compiladores e tudo relacionado ao MSX. Então é algo que a gente pretende que volte para a própria comunidade, não só em forma da própria ferramenta sendo desenvolvida, como também patrocinando alguns outros projetos que tem aí na, na comunidade. Por exemplo, existe aí manuais de expert, manuais de Hotbit que estão sendo publicados, que gostaria de ter aqui na minha biblioteca para poder também utilizar algumas informações aqui no projeto. Existem placas de OSSC, se não me engano é esse que é o nome, que convertem de forma bastante satisfatória o vídeo de saída de um Hotbit, que eu uso hoje um Hotbit para teste real, né? Eu uso os emuladores para testar, mas eu tenho um Hotbit real que eu faço teste final. Eu tenho também um multicore que eu consigo fazer testes em uma máquina simulada de MSX2, mas eu gostaria de ter um conversor da saída AV do Hotbit para um HDMI que seja de melhor qualidade, porque o meu conversor é muito ruim, então eu gostaria de ter um melhor. Gostaria também de ter uma máquina real de MSX2, possivelmente aquela que tenha mais dificuldade de compatibilidade com softwares em geral, porque vai ser a máquina de guerra. Né? No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de uma máquina dessa, que ela não é uma máquina ruim, obviamente é uma máquina de alta qualidade, que ela é conhecida no mercado, né, e na cena MSX como uma máquina que tem variações do padrão, foge algumas coisas do padrão, que faz com que ela seja incompatível com muitos softwares, muitos jogos. E seria a máquina ideal para mim, uma máquina que consiga, que ela é problemática, então é o teste de fogo. O meu compilador tem que conseguir rodar na pior máquina que tiver de compatível aí da cena MSX. Então, isso seria ideal para mim. Então, eu gostaria de investir em máquinas assim. São várias ideias, né? Nada é definitivo, mas que seria empregado, seria a ideia de empregar essa verba de suporte aqui que vocês, porventura, desejarem investir no projeto. Assim. Eu estaria muito grato aí com essa ajuda. Bem, pessoal, é isso que eu tenho para mostrar para vocês por hoje. Agradeço aí pela atenção que vocês deram até o momento e até a próxima.